Olá, tripulantes, sejam bem-vindos. É um imenso prazer receber todos vocês aqui e que Deus possa abençoar a sua semana, que Deus possa abençoar o seu dia e que Deus, Ele realmente prepare grandes coisas na sua vida. E nesse momento eu gostaria que você, se ainda não é inscrito, se inscrevesse no nosso canal, ative o sino para você receber todas as nossas notificações, porque toda semana tem um estudo para abençoar a sua vida. E que você comentasse a parte que você mais gostou dessa mensagem e que você compartilhasse. Dessa maneira, você faz com que essa palavra chegue a outras vidas e que esse ministério possa crescer. E a palavra de Deus hoje está lá em Cartas a Filipenses 4:6, que fala o seguinte: Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ação de graça, apresente as suas orações a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente de vocês em Cristo Jesus. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa palavra de hoje e que você entendesse essa pergunta e refletisse em cima dela. Quais são os ladrões que você tem deixado entrar na sua vida, mesmo que seja sorrateiramente, despretensiosamente? Eles têm entrado na sua vida e têm roubado talvez a sua alegria, têm roubado talvez os seus sonhos, os seus projetos, têm roubado tanta coisa preciosa como o nosso tempo, que não volta mais atrás. Quem sabe tem roubado a sua esperança e, em casos muito mais sérios, tem roubado a nossa vida. E não existe nada pior do que a gente compreender que nós mesmos estamos sabotando os nossos sonhos, os nossos projetos. Porque é muito mais fácil a gente colocar a culpa em outra pessoa do que compreender que nós somos os verdadeiros culpados. Nós somos culpados em não entender que nós estamos sabotando a nossa felicidade, que nós mesmos estamos sabotando a nossa alegria. A gente está se sabotando em achar que a gente não é capaz de realizar algo, de conquistar alguma coisa. A gente acaba se sabotando no sentimento de achar que Deus ele não pode continuar nos abençoando, que a gente não pode ter uma vida feliz e que os nossos sonhos eles não são mais possíveis e que a gente não é capaz de realizar. Mas eu não quero aqui estar falando sobre uma mensagem de motivação, não é isso. Eu quero levantar a sua consciência que nós precisamos entender e que nós estamos errando num princípio muito básico da vida. Nós mesmos estamos impedindo o mover de Deus na nossa vida. A gente mesmo está sabotando que Deus ele possa agir e que a gente venha acreditar que Deus ele pode sim fazer algo diferente. A verdade é que eu estou impedindo o mover de Deus na minha vida. Porque Deus ele só vai se revelar à medida que eu quero que Ele se revele. Deus ele só vai agir na minha vida à medida que eu permita que Ele possa agir na minha vida. Deus ele só vai me curar à medida que eu liberar as minhas dores e mostrar as minhas feridas para Ele. Só que para isso eu preciso acreditar, para isso eu preciso entender que sim, que Deus ele pode realizar e que é possível. Sabe por quê? Porque se a gente ficar olhando o nosso querer, na verdade a gente ficaria o dia inteiro se lamentando por coisas que a gente não conquistou. Se a gente fosse olhar a vontade da nossa carne, a gente já teria desistido de tudo. Todos aqueles projetos que um dia a gente planejou, nenhum deles teria saído do papel. Porque na nossa vontade carnal, na nossa vontade humana, a gente praticamente é assim. Mas só que a gente não pode deixar que isso venha impedir que Deus venha fluir e que as coisas venham acontecer na nossa vida no tempo certo, na hora certa e da maneira certa que Deus ele quer fazer. Eu acredito que Deus ele continua trabalhando em nosso favor. Eu acredito que quando a gente crê de todo o coração, porque maior é o que está em nós do que está no mundo. E quando a gente entende isso, nada pode nos parar, porque aí sim a unção do Senhor está derramada sobre a nossa vida e a gente consegue quebrar tudo aquilo que está em nossas voltas. A gente para de sabotar nós mesmos e a gente começa a caminhar junto com Jesus. Então a grande verdade é que nós mesmos limitamos aquilo que a gente quer viver, porque a fé
não é aquilo que nós vemos, e sim aquilo que nós cremos. Então, se eu entendo que eu posso viver uma realidade totalmente diferente da que eu estou vivendo agora, eu acredito que isso começa a ser construído e ser revelado, porque Deus, Ele não mudou, fomos nós que mudamos. Deus, Ele não parou de fazer milagre, nós que não acreditamos mais, nós que não buscamos mais a presença de Deus. Deus, Ele não parou de realizar sonho, nós que não sonhamos mais como a gente sonhava antigamente. Então, para isso, a gente precisa tirar do plano das palavras e começar a fazer que a nossa vida venha se tornar algo palpável, realizável, e que a gente não venha impedir que Deus venha trabalhar por nós. Mas é claro que para as coisas acontecerem, para as coisas mudarem, até dentro de nós, essa vontade, esse querer, a gente tirar da gente todo esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de ser incapaz, de não conseguir, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, tudo é momento que é construído passo a passo, porque a gente precisa estar preparado para poder viver grandes coisas na nossa vida. Você talvez está pensando aqui agora sobre talvez uma passagem da Bíblia como a de José, que os irmãos de José tentaram enterrar os sonhos dele. Isso é verdade. Talvez vai acontecer várias vezes na sua vida de pessoas quererem te desanimar, pessoas quererem enterrar os seus sonhos, os seus projetos, pessoas falam que você não é capaz, mas só que deixa eu te falar uma coisa, isso só depende de você, porque isso não impediu José de viver a vida dele, aquilo que Jesus tinha preparado. Então, faça com que isso não impeça você também de viver aquilo que Jesus, Ele quer que você viva. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, em quem você tem confiado? Em quem você tem entregado o controle? Em quem você tem acreditado? Você tem confiado no homem ou você tem confiado em Deus? Porque alguns confiam em cavalos, outros em carros, mas aqueles que confiam no Senhor nunca sairão derrotados, nunca desistirão, nunca serão, envergonhados. Que prova maior nós queremos? Não é pelo que temos ou que vamos ter. Veja a história de Jó, do tudo para o nada, do nada para o tudo. Mas isso não é o que define quem você é ou a realidade que você está vivendo. Isso não define aquilo que você vai viver, porque Jó, indiferente de qualquer coisa, ele sempre confiou no Senhor, que é o mesmo que dá, é o mesmo que tira, e o mesmo que tira é o mesmo que pode te abençoar. Então não é a situação que você está vivendo que define quem você é, porque o mesmo Deus talvez colocou você nessa situação, acredite, é o mesmo Deus que pode tirar. Quando você sair, você será um grande vitorioso, você estará muito mais forte do que você é. Então, não se sabote, não se entregue, não deixe que influências externas tentem dizer quem você é e o que você pode fazer. Não deixe que isso se alimente dentro de você de forma pejorativa, que venha fazer com que você venha, jogar a toalha e desanimar. Acredite que você sim é capaz, que você pode, que Deus Ele quer te abençoar. Então pare de auto-sabotar, mas acredite que Deus Ele está te abençoando, que você realmente pode estar vivendo grandes coisas. Agradeça a Deus, seja grato por todas as conquistas que você tem e aquelas que ainda vão vir. E eu acredito que quando você tirar esse sentimento de incapacidade, de inferioridade e você parar de se auto-sabotar, esses ladrões que um dia tentou entrar na sua vida, que tentou roubar algo de você viver, eles vão deixar de existir. E aí sim, você vai ser alegre, você vai ser feliz, você vai ter sonhos, você vai conquistar, você vai realizar, porque todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. E que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa entender essa mensagem e carregar isso dentro de você, que nada mais venha te atrapalhar, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo estudo.